Quando o helicóptero de 22 milhões de reais pousou no quintal de Terra Batida, a cidade inteira achou que era um acidente. Ninguém estava esperando que dele desceria um bilionário. Muito menos que ele atravessaria aquele quintal humilde para buscar, com os olhos marejados, uma mulher que todo mundo desprezava há anos. "Eu vim te buscar, como prometi há 40 anos", ele disse. E naquele momento, Itajubá ficou em silêncio. Vamos agora conhecer a história de Zilda, uma mulher que era chamada de Baranga Desquitada por toda uma cidade e que provou que a verdadeira beleza mora no coração e que o amor de verdade pode esperar 4 décadas para cumprir uma promessa. O helicóptero de 22 milhões de reais pousou no quintal de Terra Batida. As galinhas correram assustadas. A poeira vermelha subiu em redemoinhos. E 300 pessoas pararam para assistir. Um bilionário desceu da porta lateral. Terno azul marinho. Relógio de 700 mil reais no pulso. Caminhou pelo quintal pobre até a porta da casinha de 2 cômodos. Quem abriu foi Zilda Maria dos Santos, a mulher que a cidade inteira chamava de Baranga Desquitada há anos. Ele olhou para ela e disse: "Vim te buscar, como prometi há 40 anos." A fofoqueira que mais zombava de Zilda desmaiou na esquina quando viu o bilionário abraçar a mulher que ela desprezava. Porque aquele amor de juventude tinha esperado 4 décadas para acontecer. O barulho inconfundível de hélices de helicóptero tomou conta dos céus de Itajubá, uma cidade de 100 mil habitantes encravada nas montanhas do sul de Minas Gerais. A cidade inteira parou. Os comerciantes saíram das lojas para olhar para cima. Os clientes do mercadinho abandonaram as filas dos caixas. O vendedor de churros parou no meio da praça. A dona da padaria saiu correndo de avental para a calçada. O helicóptero era um Augusta Westland AW-139, preto brilhante com detalhes dourados. Um modelo avaliado em 22 milhões de reais que transportava executivos internacionais e chefes de Estado. E estava descendo sobre os telhados do bairro Santa Luzia, a periferia pobre de Itajubá. Pousou com precisão cirúrgica no quintal de uma casinha simples de 2 cômodos, levantando redemoinhos de poeira vermelha. Um homem de 67 anos desceu com a elegância de quem está acostumado a ser observado por multidões. Eduardo Monfort de Almeida, bilionário, dono da 3ª maior construtora do Brasil, frequentador habitual das listas da Forbes. Terno azul marinho cortado sob medida, sapatos de couro italiano, relógio Patek Philippe de 700 mil reais no pulso. E ele estava caminhando pelo quintal de terra batida de uma casinha no bairro mais pobre de Itajubá. Passou pelas galinhas assustadas, pelo varal com roupas estendidas, pelo tanque de cimento. Chegou até a porta de madeira descascada e tocou a campainha quebrada. Quem abriu foi Zilda Maria dos Santos, 56 anos. Vestido de algodão florido comprado em liquidação. Chinelos de dedo desgastados, cabelo grisalho despenteado pelo vento das hélices, rosto marcado pelo sol de décadas de trabalho braçal. A mulher que a cidade inteira de Itajubá chamava de Baranga Desquitada. Por 5 segundos, Zilda e Eduardo se olharam em silêncio. Depois, Eduardo sorriu e disse uma única frase: "Vim te buscar, como prometi há 40 anos." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto marcado de Zilda, e a cidade inteira ficou em silêncio absoluto. Cleonice Maria Ferreira, a fofoqueira que mais zombava de Zilda, que mais usava o apelido Baranga Desquitada, estava parada na esquina junto com suas amigas. Quando viu o bilionário que ela só conhecia das revistas abraçar a mulher que ela desprezava há anos, Cleonice desmaiou. Caiu de lado na calçada e precisou ser socorrida por vizinhos. Esta é a história de Zilda Maria dos Santos e de como todos que a chamavam de Baranga descobriram, da pior forma possível, que beleza verdadeira mora no coração.
Se você conhece alguém que já foi julgada pela aparência, compartilha essa história. Porque o que você vai descobrir é o que tinha acontecido entre Eduardo e Zilda 40 anos antes. E vai entender por que um bilionário cruzou o estado de São Paulo de helicóptero para buscar uma divorciada que a cidade inteira chamava de baranga. Zilda Maria dos Santos e Eduardo Monfort de Almeida se conheceram em uma noite fria de junho de 1984, no Ginásio de Esportes Municipais de Itajubá, na tradicional festa junina organizada pela paróquia de São Benedito. Ela tinha 16 anos recém-completados. Caçula de 4 filhos de uma família pobre que morava numa casa de 2 cômodos na periferia da cidade, no bairro Santa Luzia. O pai, seu Benedito, era pedreiro que trabalhava de sol a sol em obras pela região. A mãe, Dona Conceição, lavava roupa para fora em tanques de cimento no quintal, atendendo famílias de classe média do centro que pagavam por quilo de roupa lavada e passada. Zilda tinha parado de estudar aos 14 anos para ajudar a mãe com as roupas. Não por falta de vontade de continuar, mas por necessidade financeira de uma família com 4 bocas para alimentar e renda incerta. Eduardo tinha 18 anos. Filho único de seu Aníbal Monfort de Almeida, comerciante que tinha uma loja de materiais de construção no centro da cidade. Não eram ricos, mas tinham conforto. Casa própria no bairro Centro. Carro novo a cada 5 anos. Condições de pagar mensalidade de escola particular para o filho até o final do 2º grau. Na festa junina, Eduardo viu Zilda dançando sozinha perto da fogueira, vestido de chita florido. Cabelo preto brilhando à luz das chamas, olhos grandes e expressivos que refletiam as labaredas como 2 cristais. Ele a achou a mulher mais bonita da festa. Atravessou o ginásio inteiro, passou por grupos de amigos que tentaram impedi-lo e parou na frente dela. Perguntou se ela gostaria de dançar quadrilha com ele. Zilda olhou para aquele rapaz de camisa xadrez nova e sapatos lustrosos que claramente não era do bairro dela. Ficou em silêncio por 3 segundos. Depois disse que sim. Dançaram a quadrilha inteira juntos. Depois dançaram forró. Depois sentaram num canto do ginásio, conversando até as 2 da manhã, quando os organizadores começaram a apagar as luzes. Eduardo acompanhou Zilda até a casa dela. Uma caminhada de 40 minutos pelas ruas escuras de Itajubá. Não tentou beijá-la, não tentou forçar nada. Apenas conversaram sobre a vida, sobre sonhos, sobre o que queriam do futuro. Quando chegaram na porta da casa de 2 cômodos no bairro Santa Luzia, Eduardo perguntou se podia vê-la de novo no dia seguinte. Zilda disse que sim. E assim começou um namoro que durou 2 anos e que precisou ser mantido em segredo absoluto. A família de Eduardo não aprovava. Seu Aníbal tinha planos ambiciosos para o filho único. Queria que ele estudasse engenharia em São Paulo, que fizesse bom casamento com moça de família respeitável, que expandisse os negócios da família para outras cidades. Quando descobriu que Eduardo estava namorando a filha do pedreiro Benedito, teve um ataque de fúria. Disse que Zilda era pobre demais para o nível deles, que era feia demais, com aquele nariz grande e queixo proeminente, que não tinha futuro nenhum, que só queria casar com Eduardo para dar o golpe do baú e sair da miséria. Eduardo defendeu Zilda com toda a força que tinha. Disse que a amava, que ela era a pessoa mais bondosa que já tinha conhecido, que não ligava para a aparência nem para dinheiro. Seu Aníbal não cedeu. Nos 2 anos seguintes, Eduardo e Zilda se encontraram às escondidas. De madrugada, quando ninguém via, nos fins de semana em cidades vizinhas onde não seriam reconhecidos. Nas festas populares, onde podiam fingir que eram apenas 2 jovens dançando. Foi um amor intenso, apaixonado, vivido nos intervalos entre as obrigações e o medo de serem descobertos. Quando Eduardo completou 20 anos, em junho de 1986,
Seu Aníbal deu um ultimato definitivo. Disse que Eduardo tinha duas opções. A primeira, terminar com Zilda imediatamente, ir para São Paulo estudar engenharia na faculdade particular que o pai pagaria e herdar a loja de materiais de construção quando seu Aníbal se aposentasse. A segunda, continuar com Zilda, ser deserdado, perder direito a qualquer centavo da família e ser expulso de casa naquela mesma semana. Eduardo tinha 20 anos. Não tinha dinheiro próprio, não tinha emprego, não tinha experiência de vida fora da proteção do pai comerciante. Passou a noite inteira chorando sozinho no quarto e na manhã seguinte tomou a decisão mais difícil da vida. Foi encontrar Zilda às 6 horas da manhã, antes de ela ir ajudar a mãe com as roupas. Esperou ela sair de casa para não ter que enfrentar os pais. Disse que precisava ir embora, para São Paulo, tentar a vida, fazer fortuna. Disse que não podia levá-la junto. Não tinha como, não tinha dinheiro, não tinha onde morar, não tinha nada além de um sonho e um ultimato. Mas prometeu que voltaria. Prometeu que faria fortuna em São Paulo. Prometeu que quando tivesse condições, voltaria para Itajubá, bateria na porta dela e a buscaria para viver junto para sempre. Disse que esperasse por ele, o tempo que fosse. Zilda olhou nos olhos do homem que amava, viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dele, viu a dor genuína de quem está fazendo uma escolha impossível. Disse que esperaria 5 anos, 10 anos. O tempo que fosse, e o deixou ir. Eduardo partiu para São Paulo naquela mesma semana fria de julho. Levou consigo uma mala de roupas surradas, 400 cruzados amassados no bolso da calça e o endereço rabiscado em um pedaço de papel de um parente distante que morava em uma favela na periferia sul da capital paulista. Os primeiros anos foram de miséria absoluta. Trabalhou como servente de pedreiro em obras pesadas da Zona Leste, carregando sacos de cimento de 50 quilos nas costas 12 horas por dia. Dormiu em alojamentos coletivos fedorentos com outros 15 trabalhadores em beliches de madeira podre. Comeu marmita fria nas pausas rápidas de almoço embaixo do sol escaldante de verão. O salário mínimo que recebia mal dava para pagar o alojamento e a comida. Guardava cada centavo que sobrava em uma lata de biscoito escondida debaixo do colchão fino. Sonhava todas as noites com o rosto de Zilda esperando por ele em Itajubá. Depois de 3 anos de trabalho brutal, conseguiu subir para a posição de pedreiro oficial. Ganhou um pequeno aumento, continuou guardando cada centavo. Com 5 anos de obras, foi promovido a mestre de obras de uma construtora média que fazia prédios residenciais na Zona Norte. Ganhou respeito dos colegas. Ganhou um salário que permitia viver com dignidade mínima. Alugou um quarto solo em uma pensão simples no centro de São Paulo. E começou a estudar. Matriculou-se em um curso supletivo noturno para completar o ensino médio que nunca tinha terminado. Estudava de noite depois de 10 horas de trabalho pesado durante o dia. Dormia 4 horas por noite. Acordava às 5 da manhã para voltar à obra. Terminou o supletivo em 2 anos. Prestou vestibular para engenharia civil em uma faculdade particular barata na periferia. Passou. Começou a cursar engenharia enquanto continuava trabalhando como mestre de obras durante o dia. Levou 6 anos para se formar, porque só conseguia estudar à noite e aos fins de semana. Mas em 1992, aos 30 anos de idade, Eduardo Monfort de Almeida finalmente tinha um diploma de engenheiro civil pendurado na parede do quarto de pensão. Com o diploma em mãos, conseguiu um emprego de engenheiro de campo em uma construtora de médio porte que fazia obras comerciais em São Paulo e no interior. Ganhou 4 vezes mais do que ganhava como mestre de obras. Continuou guardando cada centavo. Aos 32 anos, depois de uma década e meia de trabalho obsessivo e economia obcecada, Eduardo juntou economias suficientes para realizar o sonho que alimentava desde que tinha deixado Itajubá.
abriu uma pequena construtora própria chamada Monfort Construções Lleida. A construtora começou minúscula. Um escritório de 20 metros quadrados alugado em um bairro industrial de São Paulo. 2 funcionários além do próprio Eduardo. Ferramentas compradas usadas de outras obras. Os primeiros contratos foram pequenos. Reformas residenciais, ampliações de casas, pequenas obras de adequação comercial. Depois veio o primeiro contrato grande. Uma prefeitura do interior de São Paulo que precisava de uma escola municipal nova. Eduardo ganhou a licitação oferecendo o menor preço do mercado. Entregou a obra 2 meses antes do prazo e com qualidade impecável. A fama se espalhou. Outras prefeituras começaram a procurar a Monfort Construções. Depois vieram empresas privadas. Depois construtoras maiores, que precisavam de parceiros confiáveis. Aos 40 anos de idade, Eduardo Monfort de Almeida era oficialmente milionário. A Monfort Construções tinha 100 funcionários e faturamento anual de dezenas de milhões de reais. Aos 50 anos, era multimilionário. A empresa tinha se tornado uma das maiores construtoras de infraestrutura do estado de São Paulo. Fazia estradas, pontes, viadutos, hospitais, escolas. Tinha contratos com o governo estadual e com o governo federal. Aos 60 anos, era bilionário. A Monfort Construções tinha se transformado no Grupo Monfort, um conglomerado de empresas com atuação em construção civil, incorporação imobiliária, energia renovável e infraestrutura portuária. Eduardo aparecia nas listas anuais da revista Forbes de homens mais ricos do Brasil. Era entrevistado regularmente em revistas de negócios e programas de televisão sobre empreendedorismo. Era convidado para cerimônias no Palácio do Planalto. Jantava com ministros e governadores, mas nunca casou. Quando jornalistas perguntavam por quê, ele sempre dava a mesma resposta ensaiada, que estava ocupado demais com os negócios para ter tempo de construir uma família. Que o trabalho era sua paixão e sua vida, que não sentia falta de companhia. A verdade era completamente diferente da história oficial. Em 40 anos de sucesso empresarial meteórico, Eduardo Monfort de Almeida nunca tinha conseguido esquecer Zilda Maria dos Santos. A menina de 16 anos, com olhos cor de mel que lavava roupa para fora em Itajubá. Tentou namorar outras mulheres ao longo das décadas. Mulheres bonitas, mulheres ricas, mulheres famosas que apareciam em seu braço em eventos de gala. Mas nenhum relacionamento durava mais do que alguns meses. Nenhuma mulher conseguia preencher o vazio que Zilda tinha deixado. E Eduardo nunca teve coragem de voltar para Itajubá, porque sabia que tinha quebrado a promessa sagrada que fizera naquela madrugada fria de despedida, que tinha abandonado a mulher que verdadeiramente amava, que tinha escolhido covardemente o dinheiro do pai em vez do amor de Zilda. E a vergonha daquela escolha era maior do que qualquer fortuna acumulada ao longo de 4 décadas. Enquanto Eduardo construía seu império em São Paulo, a vida de Zilda Maria dos Santos em Itajubá seguiu um caminho completamente diferente do que ela tinha sonhado naquela madrugada de despedida. Zilda esperou por Eduardo durante 5 anos, todos os dias, religiosamente. Acordava às 5 da manhã para ajudar a mãe com as roupas. Lavava, esfregava, quarava, passava. 10 horas de trabalho braçal por dia. E à noite, antes de dormir, olhava pela janela do quarto minúsculo, na direção da rua onde Eduardo tinha ido embora, esperando que ele aparecesse. Depois de 5 anos de espera, Zilda já tinha 21 anos. A mãe começou a pressionar para que ela se casasse. Disse que mulher solteira aos 21 era mal vista na cidade. Disse que Eduardo não ia voltar. Disse que era hora de seguir em frente. Zilda resistiu. Esperou mais 1 ano, depois mais 2, depois mais 3. Aos 28 anos, por esgotamento e solidão, Zilda aceitou um pedido de casamento de João Carlos da Silva,
um mecânico do bairro vizinho que a cortejava há 3 anos sem sucesso. João era um homem bom no começo, trabalhador, simples, honesto, não bebia, não fumava. Tratava Zilda com respeito genuíno nos primeiros anos, mas não era Eduardo. O casamento aconteceu em dezembro de 1996, na mesma igreja de São Benedito onde Zilda tinha conhecido Eduardo 12 anos antes. Cerimônia simples, 30 convidados. Bolo caseiro feito pela sogra, lua de mel em Poços de Caldas por 2 dias. Zilda fez o possível para amar João, e com o tempo conseguiu. Não o amor apaixonado e arrebatador que sentia por Eduardo, mas um amor tranquilo, maduro, construído no dia a dia de uma vida compartilhada. Tiveram 2 filhos. Marcos nasceu em 1998. Amanda nasceu em 2001. Viveram 22 anos juntos. Compraram uma casinha de 2 cômodos no mesmo bairro Santa Luzia, onde Zilda tinha crescido. João trabalhava na oficina mecânica do centro da cidade. Zilda costurava para fora para complementar a renda. Não era a vida de luxo que Eduardo poderia ter dado, mas era uma vida digna, honesta, com filhos saudáveis e teto sobre a cabeça. Mas depois que os filhos cresceram e saíram de casa, algo mudou em João. Começou a chegar tarde, a sair nos fins de semana sem explicação, a evitar conversas, a olhar para Zilda com uma expressão que ela não conseguia decifrar, mas que a fazia sentir um frio na espinha. Zilda tentava conversar. João desconversava. Dizia que estava cansado do trabalho, que precisava de tempo sozinho, que ela estava imaginando coisas. Até que em novembro de 2018, numa manhã de sábado, Zilda descobriu a verdade da pior forma possível. Era dia de feira. A feira de sábado que acontecia na Praça Central de Itajubá todas as semanas desde que Zilda era criança. O evento social mais importante da cidade, onde todos se encontravam, fofocavam, compravam verduras e frutas e trocavam notícias da semana. Zilda estava na barraca de verduras do seu Manuel, escolhendo tomates para a salada da semana, quando ouviu risadas conhecidas vindas do outro lado da praça. Olhou e viu João. Ele estava de mãos dadas com Silvana Ribeiro, a vizinha de 5 casas acima. Uma mulher de 38 anos, 15 anos mais nova que Zilda. Cabelo tingido de loiro, corpo mantido com academia, roupas justas que marcavam as curvas. Estavam comprando frutas juntos, rindo. Ele segurava a cintura dela. Ela encostava a cabeça no ombro dele, como um casal, na frente de todo mundo. Na frente de Cleonice Maria Ferreira e suas amigas fofoqueiras, que estavam a 3 barracas de distância observando tudo com olhos arregalados e sorrisos de quem acabou de ganhar o melhor fofoca do mês. Na frente de 50 pessoas que conheciam Zilda desde criança. Na frente da cidade inteira. Zilda ficou paralisada por 5 segundos. O saco de tomates escorregou da mão dela e caiu no chão. Os tomates rolaram pela terra batida da feira, mas ela não se abaixou para pegar. Caminhou diretamente até onde João e Silvana estavam. O barulho da feira foi diminuindo conforme as pessoas percebiam o que estava acontecendo. Conversas pararam no meio. Comerciantes pausaram o que estavam fazendo. Crianças foram puxadas pelas mães para longe da cena que estava prestes a acontecer. Zilda parou a 2 metros de João e disse uma única palavra: João. Ele virou, viu Zilda, e em vez de soltar a mão de Silvana, em vez de parecer envergonhado, em vez de tentar explicar, João fez algo que Zilda nunca imaginou que ele seria capaz de fazer. Sorriu, um sorriso frio, cruel, de quem estava esperando exatamente aquele momento, e disse em voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem claramente cada palavra que saiu da boca dele. Zilda, você não percebeu ainda? Olha para você. Olha para o espelho de vez em quando. Você ficou velha, ficou feia.
Eu não aguento mais olhar para você todo dia. Encontrei uma mulher de verdade agora. Uma mulher que ainda é bonita, que ainda cuida do corpo, que ainda se esforça para parecer mulher. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém respirou, ninguém se moveu. 50 pessoas testemunharam aquelas palavras sendo ditas em voz alta no meio da feira de sábado. Silvana sorriu do lado de João. Um sorriso de vitória, de quem tinha ganhado uma competição que Zilda nem sabia que estava participando. Zilda sentiu as pernas bambearem, sentiu o sangue sumindo do rosto, sentiu o mundo girando ao redor dela como se alguém tivesse desligado a gravidade. Tentou falar, nenhum som saiu. Cleonice e suas amigas cochichavam entre si a 3 barracas de distância. Zilda conseguia ouvir fragmentos das conversas. Eu sabia. Sempre achei ela muito feia para ele. Tadinho do João, 20 anos aguentando. A Silvana é muito mais bonita mesmo. João deu um passo na direção de Zilda e disse a frase final que destruiu completamente qualquer resquício de dignidade que ela ainda tinha. Quando você chegar em casa hoje, minhas coisas já vão estar fora. Vou morar com a Silvana. Você fica com a casa. Não quero mais nada que tem cheiro de você. Pode ficar sozinha lá. Você sempre foi boa nisso mesmo. Ficar sozinha. E virou as costas. Simplesmente virou as costas, pegou a mão de Silvana e continuou comprando frutas como se não tivesse acabado de destruir 22 anos de casamento e a dignidade da mãe dos filhos dele na frente de 50 testemunhas. Zilda ficou parada no meio da feira, sozinha, rodeada de olhares, de cochichos, de pena mal disfarçada, de satisfação mórbida de quem estava assistindo uma tragédia ao vivo. Depois de 10 segundos que pareceram uma eternidade, Zilda virou e saiu da feira. Não comprou as verduras, não comprou nada. Apenas caminhou de volta para casa pelos 40 minutos de caminhada até o bairro Santa Luzia. E quando chegou na casinha de 2 cômodos, encontrou exatamente o que João tinha prometido. As roupas dele estavam empilhadas do lado de fora da casa. Caixas de papelão com ferramentas. A mala velha que ele usava quando viajava para concertos em outras cidades. Tudo jogado no quintal como lixo. Um caminhão de mudança estava estacionado na rua. 2 homens estavam carregando as coisas de João, levando embora os últimos vestígios de 22 anos de vida compartilhada. Zilda entrou na casa vazia, sentou na cadeira da cozinha e ficou lá, sozinha, em silêncio, por 3 horas. Não chorou, o choque era grande demais para lágrimas. Só ficou sentada, olhando para a parede, tentando processar o que tinha acontecido. Naquela noite, a história se espalhou por Itajubá inteira. Todos sabiam. O mecânico João Carlos da Silva tinha abandonado a esposa Zilda publicamente na feira de sábado. Tinha humilhado ela na frente de todos. Tinha dito que ela era velha e feia. Tinha saído de casa para morar com a vizinha Silvana, 15 anos mais nova e muito mais bonita. E a partir daquele dia, Zilda Maria dos Santos ganhou um apelido que a acompanharia pelos próximos 6 anos: Baranga Desquitada. Cleonice Maria Ferreira, a vizinha de 3 casas abaixo, foi quem começou a usar o apelido. Uma mulher de 52 anos que passava os dias sentada na varanda, vigiando o movimento da rua e fofocando sobre a vida de todos os moradores do bairro. Cleonice tinha estado na feira naquele sábado fatídico, tinha visto tudo, tinha ouvido cada palavra que João disse, e na segunda-feira seguinte já estava espalhando a história com detalhes extras inventados para torná-la ainda mais humilhante. Dizia que Zilda tinha implorado para João ficar, que tinha se jogado no chão chorando, que tinha segurado a perna dele suplicando. Nada disso era verdade, mas a mentira se espalhou mais rápido que a verdade. E junto com a mentira veio o apelido: Baranga Desquitada. Primeiro em cochichos para as amigas no portão, depois em comentários em voz alta quando Zilda passava.
Depois, abertamente, na frente de todo mundo, como se fosse um nome oficial. O apelido pegou como fogo em palha seca. Em menos de 3 meses, metade da cidade estava usando. A padeira do bairro, o açougueiro do mercadinho, o vendedor de verduras da feira de sábado, a dona do armazém, o cobrador do ônibus, o vigilante da praça. Quando Zilda passava pela rua, as pessoas cochichavam, apontavam, riam pelas costas, às vezes na cara dela mesmo. Na feira de sábado, que acontecia na Praça Central de Itajubá todas as semanas, a humilhação era ainda pior. Cleonice frequentava a feira com um grupo de 3 amigas igualmente fofoqueiras, Marlene, Dalva e Neuza. As 4 formavam uma espécie de gangue de mulheres de meia idade que se dedicavam a espalhar comentários maldosos sobre qualquer pessoa que considerassem vulnerável. E Zilda era o alvo preferido delas. Faziam questão de humilhar ela em público toda semana. Diziam em voz alta que Zilda parecia um espantalho de roça, que assustava as crianças quando passava, que João tinha feito certo em trocar ela por uma mulher de verdade. Diziam que ela era tão feia que nem os cachorros de rua queriam chegar perto, que o ex-marido devia estar dando pulos de alegria por ter escapado, que a Silvana era 1000 vezes mais mulher do que Zilda jamais seria. Riam alto, teatralmente, para ter certeza de que todos ao redor ouviriam. Zilda aguentava em silêncio. Comprava suas verduras sem levantar os olhos. Pagava sem dizer uma palavra além do necessário. Voltava para casa carregando as sacolas pesadas. E chorava sozinha no quarto que tinha dividido com João por 22 anos. A rotina de Zilda era sempre a mesma. Acordava às 5:30 da manhã. Fazia café preto sem açúcar. Sentava na varanda pequena da casa de 2 cômodos e olhava o sol nascer por trás dos morros de Itajubá. A cidade ainda dormia e era o único momento do dia em que ela podia existir sem ser julgada. Depois começava a trabalhar. Costurava uniformes escolares para uma loja do centro, consertava roupas rasgadas, fazia barras de calças e vestidos de festa. O dinheiro era pouco, mas pagava a conta de luz, a água e a alimentação básica. À tarde, quando o sol esquentava demais para costurar, Zilda descansava na rede que tinha sobrado do tempo de João, pendurada no quarto. Fechava os olhos e tentava não pensar nas humilhações da feira. Às vezes conseguia, na maioria das vezes não. Os filhos não sabiam da extensão do bullying. Marcos tinha se mudado para Belo Horizonte em 2015, onde trabalhava como gerente de uma loja de eletrodomésticos. Amanda morava em São Paulo desde 2017, formada em pedagogia e trabalhando em uma escola particular. Ligavam para a mãe às vezes, visitavam no Natal e no aniversário dela. Mandavam dinheiro quando podiam, mas não sabiam que a cidade inteira tinha decidido torturar psicologicamente a mãe deles por algo tão superficial quanto a aparência física e por ter sido publicamente rejeitada e abandonada pelo pai deles. Zilda nunca contou. Tinha vergonha. Achava que os filhos podiam pensar que ela era fraca, que não sabia se defender, que tinha perdido a dignidade. Preferia sofrer em silêncio a preocupar Marcos e Amanda com os problemas que ela julgava insignificantes comparados às vidas ocupadas que eles tinham na cidade grande. Zilda estava completamente sozinha. Aos 56 anos, divorciada e abandonada publicamente, chamada de baranga por uma cidade inteira, trabalhando como costureira para conseguir pagar as contas básicas, Zilda Maria dos Santos tinha perdido a esperança de que a vida pudesse melhorar. Rezava às vezes, pedia para Deus dar força, pedia para aguentar mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Não pedia milagres, não pedia fortuna, só pedia coragem para continuar existindo. Até que em julho de 2024, uma carta chegou pelo correio.
Em julho de 2024, numa quinta-feira comum de inverno, o carteiro de Itajubá entregou uma carta na casa de Zilda Maria dos Santos. Não era uma carta comum. Envelope grosso de papel creme importado, qualidade que Zilda nunca tinha visto em correspondência, sem remetente visível no exterior. Zilda olhou para o envelope por 3 minutos antes de abrir. Tinha um pressentimento estranho de que aquele papel ia mudar alguma coisa na vida dela. Abriu com cuidado, usando a faca de cortar pão, porque era a única coisa cortante que tinha na cozinha. Dentro do envelope havia 2 coisas. Uma folha de papel timbrado de uma empresa chamada Monfort Construtora S.A., com endereço comercial na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e uma carta manuscrita em letra que Zilda reconheceu imediatamente, apesar de não ter visto há 4 décadas. A letra de Eduardo. A carta dizia: Zilda, faz 40 anos que não tenho coragem de escrever para você. 40 anos que carrego a vergonha de ter quebrado uma promessa que fiz numa madrugada de junho antes de ir embora. 40 anos que acordo de madrugada, às vezes pensando em você e me perguntando como seria a vida se eu tivesse tido coragem de fazer diferente. Eu nunca te esqueci, nem um único dia. Você foi o único amor da minha vida. Casei com o trabalho, porque não conseguia imaginar casar com mais ninguém depois de ter perdido você. Eu sei que não mereço perdão. Eu sei que abandonei você quando tinha prometido voltar. Eu sei que você deve ter me odiado durante anos, talvez décadas, por ter simplesmente desaparecido sem explicação. Mas se você ainda quiser me ouvir, por favor, venha até São Paulo. Passagem de avião e hospedagem estão pagas. Só preciso de uma única chance para explicar pessoalmente o que aconteceu. Para pedir perdão, olhando nos seus olhos. Se você não quiser vir, eu entendo, e nunca mais vou te procurar. Mas se ainda existir um pedaço de você que lembra do que a gente teve aos 16 anos, por favor, venha. O número do escritório está no papel timbrado. Minha secretária vai cuidar de tudo. Assinado Eduardo Monfort de Almeida. Zilda leu a carta 7 vezes seguidas, sentada na cadeira da cozinha minúscula da casa de 2 cômodos. Na primeira leitura, não conseguiu acreditar que era real, que depois de 40 anos de silêncio absoluto, Eduardo estava se manifestando. Na segunda leitura, sentiu raiva, uma raiva acumulada de décadas, raiva por ter esperado, por ter sofrido, por ter feito um casamento que não era o grande amor, porque o grande amor tinha simplesmente desaparecido. Na terceira leitura, a raiva foi diminuindo e dando lugar a uma curiosidade genuína. O que tinha acontecido? Por que ele não voltou? Por que demorou 40 anos para ter coragem de escrever? Na quarta, quinta e sexta leitura, Zilda começou a chorar. Lágrimas que não caíam há anos. Lágrimas guardadas desde os 28 anos, quando finalmente aceitou casar com João. Na sétima leitura, teve certeza absoluta de que ia aceitar o convite. Chorou por 3 horas sozinha na cozinha, segurando a carta contra o peito como se fosse um tesouro recuperado depois de décadas perdido no fundo do mar. E depois, pela primeira vez em anos, sorriu de verdade. No dia seguinte, ligou para o número que estava no papel timbrado. Uma secretária de voz profissional e educada atendeu. Monfort Construtora. Bom dia. Zilda quase desligou de vergonha, mas respirou fundo e disse o nome dela. O tom de voz da secretária mudou imediatamente. Dona Zilda, estávamos esperando sua ligação. O doutor Eduardo deixou instruções. Posso confirmar tudo para a senhora? Confirmou. Passagem de avião de primeira classe de Belo Horizonte para São Paulo no próximo domingo. Hotel 5 estrelas no centro de São Paulo por 3 noites. Carro com motorista à disposição para qualquer necessidade durante a estadia. Tudo pago, tudo organizado, tudo pronto.
Zilda desligou o telefone tremendo. Nunca tinha viajado de avião na vida. Nunca tinha dormido em hotel 5 estrelas. Nunca tinha sido tratada como alguém importante por uma secretária profissional. Na semana seguinte foi. Pegou um ônibus até Belo Horizonte na sexta-feira à noite. Dormiu em um hotel barato perto da rodoviária. No domingo de manhã, pegou um táxi até o aeroporto de Confins. A primeira classe era um mundo que Zilda não sabia que existia. Poltrona que virava cama. Refeição servida em louça de porcelana. Espumante antes da decolagem. Comissários que chamavam pelo nome. Chegou em São Paulo às 11h47. Um motorista uniformizado esperava com uma placa, com o nome dela escrito em letras elegantes. O carro era um sedã preto importado que ela não sabia o nome da marca. Interior de couro, ar-condicionado silencioso, água mineral gelada no apoio de braço. O hotel era na Avenida Paulista, lobby de mármore. Funcionários que tratavam Zilda como se ela fosse uma empresária importante, não uma costureira de cidade pequena. Eduardo ligou no hotel às 19 horas do domingo. Disse que estava esperando no restaurante do hotel, que tinha reservado uma mesa discreta num canto, que estava nervoso como um adolescente preparando para um primeiro encontro. Zilda desceu às 19h30 e viu Eduardo pela primeira vez em 40 anos. Ele tinha 67 anos agora, cabelo completamente branco, mas ainda cheio. Postura ereta de quem se cuidava. Rosto marcado pelo tempo, mas ainda reconhecível como o rapaz de 18 anos que a tinha convidado para dançar quadrilha numa festa junina de 1984. Eduardo se levantou quando Zilda se aproximou. Ficaram em silêncio por 10 segundos, apenas se olhando. Depois, ele abraçou ela como se 40 anos não tivessem passado. Ficaram 3 dias em São Paulo, conversando, relembrando, reconstruindo. Eduardo contou tudo. A pressão do pai que deu o ultimato. A vergonha de ter cedido à chantagem financeira. Os primeiros anos de miséria em São Paulo. Os anos de trabalho obsessivo para tentar esquecer. O sucesso empresarial, que não significava nada porque não tinha com quem dividir. E pediu perdão. Disse que sabia que era tarde demais. Que ela tinha vivido uma vida inteira sem ele, que tinha se casado, que tinha filhos, que tinha construído uma vida. Mas disse que ainda a amava, depois de 40 anos, que nunca tinha amado mais ninguém. Zilda ouviu em silêncio, depois contou a história dela. O casamento com João, que tinha começado bom, mas que tinha terminado da pior forma possível. A traição pública na feira. A humilhação de ser abandonada por uma mulher 15 anos mais nova. O apelido cruel que a cidade inteira usava agora. Eduardo ouviu com lágrimas nos olhos. Ficou em silêncio por 5 minutos, depois que ela terminou de contar. Depois disse que aquela cidade não merecia uma mulher como ela. Que Zilda era e sempre tinha sido a mulher mais bonita que ele conhecia. Que beleza de verdade não estava nos traços do rosto, mas na luz que irradiava de dentro. E disse que queria passar o resto da vida provando isso para ela. Zilda chorou ouvindo aquelas palavras. Ninguém tinha dito nada parecido para ela em décadas e disse que também nunca tinha esquecido Eduardo completamente. Que em noites solitárias, principalmente depois de ser abandonada por João, às vezes ainda sonhava com o rapaz de 18 anos que tinha prometido voltar. E disse que estava disposta a recomeçar, se ele ainda quisesse. Os meses seguintes àquele encontro em São Paulo foram os meses mais extraordinários que Zilda tinha vivido desde os 16 anos de idade. Zilda voltou para Itajubá no domingo seguinte ao encontro com Eduardo, mas algo nela tinha mudado completamente. Havia uma luz nos olhos que não aparecia há anos, uma postura diferente, uma esperança que tinha sido enterrada por décadas e que agora ressurgia das cinzas como uma fênix. Eduardo não deixou um único dia passar sem contato. Na primeira semana ligava 2 vezes por dia.
Uma de manhã, antes de entrar nas reuniões da construtora. Uma à noite, depois do jantar solitário no apartamento de cobertura que ele ocupava no Itaim Bibi. Conversavam horas, sobre tudo, sobre nada, sobre as décadas perdidas, sobre os sonhos que cada um tinha construído e destruído ao longo do tempo. Eduardo contava sobre o império que tinha erguido do zero, sobre as dificuldades dos primeiros anos em São Paulo, sobre as noites dormindo em alojamentos de obra, sobre a determinação obsessiva de fazer fortuna para poder voltar para Zilda com algo para oferecer. Zilda contava sobre a vida simples em Itajubá, sobre os filhos que tinha criado com amor e dificuldade, sobre João, o marido que tinha começado bom, mas que tinha se transformado em alguém que ela não reconhecia, sobre a traição pública na feira, sobre as humilhações que tinha sofrido depois de ser abandonada. Quando Zilda mencionou o apelido Baranga Desquitada, que a cidade inteira usava para se referir a ela, Eduardo ficou em silêncio por 10 segundos no telefone. Depois disse, com voz embargada de raiva e tristeza, que aquela cidade não merecia uma mulher como ela, que Zilda era e sempre tinha sido a mulher mais bonita que ele conhecia. Que beleza de verdade não estava nos traços do rosto, mas na luz que irradiava de dentro. Zilda chorou ouvindo aquelas palavras. Ninguém tinha dito nada parecido para ela em anos. 3 semanas depois do encontro em São Paulo, Eduardo veio visitar Itajubá pela primeira vez desde que tinha ido embora em 1986. Mas veio discretamente, de carro comum, sem motorista, sem ostentação. Estacionou num hotel simples na entrada da cidade. Mandou mensagem para Zilda. Ela foi encontrá-lo a pé, como se fosse dar uma volta normal pelo bairro. Passaram a tarde inteira juntos no quarto do hotel, conversando, relembrando, reconstruindo os pedaços de uma história que tinha sido interrompida por 4 décadas. Eduardo olhava para Zilda com os mesmos olhos de admiração de quando tinha 16 anos. Via através das rugas, dos cabelos grisalhos, do corpo que o tempo tinha transformado. Via a mesma mulher que tinha feito o coração dele bater mais forte naquela festa junina de 1984. As visitas a Itajubá se tornaram semanais. Todas as sextas-feiras à tarde, Eduardo saía de São Paulo dirigindo um carro alugado simples e chegava em Itajubá no início da noite. Ficava até domingo, sempre discretamente, sempre evitando chamar atenção. Zilda inventava desculpas para os vizinhos. Dizia que estava visitando os filhos, que tinha ido a Belo Horizonte resolver coisas do INSS. Qualquer coisa para explicar as ausências sem revelar o segredo. Em 3 meses de reencontros semanais, Zilda e Eduardo reconstruíram completamente o que o tempo tinha separado. Reaprenderam um ao outro. Descobriram o que décadas de vida tinham mudado e o que tinha permanecido exatamente igual. Riram das coincidências, choraram das tragédias, compartilharam segredos que nunca tinham contado para ninguém. Eduardo pediu Zilda em casamento em outubro de 2024, 3 meses depois do reencontro inicial. Estavam num restaurante simples de beira de estrada entre Itajubá e Poços de Caldas. Comida caseira, toalha de mesa quadriculada, nenhuma ostentação. Eduardo tirou do bolso uma caixa pequena de veludo vermelho. Abriu. Dentro estava um anel de compromisso com um diamante modesto, muito menor do que ele poderia pagar, mas escolhido com cuidado. Disse que não queria impressionar com dinheiro. Disse que o anel era simples, porque o amor deles era simples. Disse que queria passar o resto da vida ao lado dela, não importava quanto tempo tivessem. Zilda disse sim, mas impôs uma condição. Disse que não ia morar em São Paulo, que gostava da cidade dela, das raízes, da simplicidade, que não queria virar uma senhora de sociedade em cobertura de luxo, frequentando jantares chiques, com pessoas que não conhecia. Eduardo entendeu. Disse que respeitaria absolutamente qualquer condição que ela impusesse.
Disse que estava disposto a dividir a vida entre São Paulo e Itajubá, passando metade do mês em cada lugar. Zilda aceitou, mas ainda havia uma questão pendente que não tinha sido resolvida. A cidade inteira continuava chamando Zilda de baranga desquitada. Cleonice e suas amigas continuavam humilhando ela na feira de sábado. Os comentários maldosos continuavam. Os olhares de desprezo continuavam. E Zilda, por dignidade e orgulho, nunca tinha contado para ninguém que estava noiva de um bilionário. Em novembro, Eduardo teve uma ideia. Uma ideia que inicialmente Zilda considerou ridícula e ostentadora. Eduardo propôs que ele viesse buscar Zilda de helicóptero, em público. Num sábado à tarde, quando a cidade inteira estava na rua voltando da feira, disse que queria mostrar para todos, aqueles que tinham humilhado ela, quem era a mulher que Eduardo Monfort de Almeida, um dos 10 homens mais ricos do Brasil, tinha escolhido para casar. Disse que não era ostentação, era justiça. Zilda hesitou por semanas, disse que não precisava disso, que não ligava para o que os outros pensavam, que a opinião de Cleonice e das fofoqueiras não valia nada. Mas no fundo, uma parte de Zilda queria ver a cara de cada uma daquelas pessoas que tinham feito a vida dela um inferno. Queria ver Cleonice engasgar com as próprias palavras. Queria ver a cidade inteira entender que a baranga desquitada era a mulher mais sortuda de Itajubá. Em julho, Zilda disse sim. Planejaram juntos cada detalhe da operação. O helicóptero seria um Augusta Westland, a aeronave mais luxuosa da frota executiva de Eduardo, avaliado em 22 milhões de reais. Preto brilhante com detalhes em dourado, capacidade para 8 passageiros, interior de couro italiano. A data seria o 2º sábado de agosto, exatamente no horário em que a feira de sábado estaria terminando e a cidade inteira estaria na rua caminhando de volta para casa. O local seria o quintal da casa de Zilda, o mesmo quintal onde ela estendia as roupas que costurava para fora. O mesmo quintal onde criava galinhas para complementar a alimentação. O mesmo quintal onde chorava escondida depois das humilhações. Eduardo desceria do helicóptero vestido impecavelmente. Caminharia até a porta. Tocaria a campainha. Buscaria Zilda na frente de todos. E cada pessoa que tinha chamado ela de baranga desquitada teria que engolir cada palavra. As semanas que antecederam o dia marcado foram de nervosismo e expectativa para Zilda. Ela não contou para absolutamente ninguém, nem para os filhos, nem para as vizinhas que eram levemente amigáveis, nem para a senhora idosa que morava do outro lado da rua. E às vezes compartilhava bolos caseiros. Manteve a rotina normal. Acordava às 5, costurava, ia à feira de sábado. Aguentava as humilhações de Cleonice em silêncio. Voltava para casa, esperava. Cada insulto que ouvia era combustível para a satisfação que viria. Cada risada maldosa era uma gota a mais no copo que estava prestes a transbordar. O dia chegou. 2º sábado de agosto de 2024, Zilda acordou às 4 da manhã, sem conseguir dormir de ansiedade. Tomou café. Costurou um pouco para tentar se distrair. Às 9 horas foi à feira como de costume. Cleonice estava lá como sempre, com Marlene, Dalva e Neuza. As 4 fofoqueiras de sempre. Fizeram os comentários maldosos de sempre. Riram às custas de Zilda como sempre. Zilda comprou suas verduras em silêncio. Sorriu por dentro. Voltou para casa e esperou. Às 14 horas recebeu uma mensagem de Eduardo. Decolando agora. Te vejo em 1 hora e 12 minutos. Zilda sentou na varanda da casinha de 2 cômodos e esperou o helicóptero chegar. 15 horas e 12 minutos, 2º sábado de agosto de 2024. Zilda estava sentada na varanda da casinha de 2 cômodos, fingindo bordar um pano de prato, enquanto o coração batia tão forte que ela conseguia ouvir pulsando nos ouvidos. A cidade inteira estava na rua naquele horário de sábado à tarde. Era tradição.
A feira de sábado terminava por volta das 14 horas, e depois disso, as pessoas ficavam zanzando pelo centro, tomando café nas padarias, fofocando nas esquinas, aproveitando o último dia de folga antes de mais uma semana de trabalho. Cleonice estava na esquina da rua São Benedito com a Avenida Brasil, junto com Marlene, Dalva e Neuza. As quatro tinham acabado de terminar a sessão semanal de fofoca pós-feira e estavam decidindo se iam tomar mais um café na padaria do seu João ou voltar para casa. Foi Dalva quem ouviu primeiro. Um barulho grave e crescente vindo do horizonte. Um zumbido que não era de avião, não era de carro, não era de nada que elas conheciam. Depois de 3 segundos, todas olharam para cima e viram um helicóptero preto e dourado surgindo entre os morros que cercavam Itajubá, voando baixo, vindo na direção do bairro Santa Luzia. O barulho das hélices foi ficando mais alto, tão alto que as conversas nas esquinas pararam, tão alto que o vendedor de churros parou de empurrar o carrinho, tão alto que a dona da padaria saiu correndo para a calçada de avental e touca. O helicóptero era um Augusta Westland AW-139, preto brilhante com detalhes dourados. Um modelo que custava 22 milhões de reais e que só existia 3 unidades no Brasil inteiro. O tipo de helicóptero que transportava presidentes e bilionários. E estava descendo em direção ao bairro Santa Luzia, descendo exatamente na direção da casinha de 2 cômodos onde morava a mulher que a cidade inteira chamava de Baranga Desquitada. 300 pessoas pelo menos pararam o que estavam fazendo e correram na direção de onde o helicóptero estava pousando. Carros pararam no meio da rua. Motociclistas abandonaram as motos. Crianças correram segurando os pais pela mão. O helicóptero pousou no quintal de Zilda às 15 horas e 12 minutos em ponto. As hélices ainda giravam quando a porta lateral se abriu. E dele desceu um homem de 67 anos, terno azul marinho cortado sob medida em alfaiataria de Milão, camisa branca de colarinho italiano, sapatos de couro italiano polidos a ponto de refletir o sol, relógio Patek Philippe de 700 mil reais no pulso esquerdo. Cabelo completamente branco, mas cheio e bem cortado. Postura ereta de quem comandava reuniões com executivos internacionais. Olhar confiante de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Eduardo Monfort de Almeida, um dos 10 homens mais ricos do Brasil, segundo a lista da Forbes. Dono da 3ª maior construtora do país. Bilionário, e ele estava caminhando em direção à porta da casinha de 2 cômodos no bairro Santa Luzia. A cidade inteira assistiu em silêncio perplexo. Cleonice, que tinha corrido junto com Marlene, Dalva e Neuza para ver o que estava acontecendo, ficou paralisada no portão do vizinho de frente. Não podia ser, não era possível, não fazia o menor sentido. Eduardo caminhou devagar pelo quintal de terra batida. Passou pelas galinhas que Zilda criava para os ovos. Passou pelo varal, onde as roupas costuradas ficavam secando. Passou pelo tanque de cimento, onde ela lavava as peças delicadas. Chegou até a porta da casinha e tocou a campainha. Zilda abriu a porta. Vestida com a mesma simplicidade de sempre. Vestido de algodão estampado comprado em liquidação. Chinelos de dedo gastos, cabelo grisalho preso num coque bagunçado, rosto marcado pelo sol e pelo tempo. A baranga desquitada. Eduardo olhou para ela com o mesmo olhar de adoração que tinha quando dançavam quadrilha na festa junina de 1984. E disse uma única frase que todos os presentes ouviram claramente no silêncio absoluto que tinha se instalado. Vim te buscar. Como prometia há 40 anos. Zilda sorriu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Eduardo a abraçou ali mesmo, na porta da casinha, na frente de 300 pessoas que tinham passado anos chamando ela de baranga e zombando da humilhação pública que ela tinha sofrido quando João a abandonou.
Ficaram abraçados por 1 minuto inteiro. Depois Eduardo pegou a mão de Zilda e a guiou até o helicóptero. Antes de entrar, Zilda fez questão de olhar diretamente para Cleonice, que estava paralisada no portão do vizinho, com a boca aberta de incompreensão. Não disse nada. Não precisava. O olhar foi o suficiente. Entraram no helicóptero. A porta fechou. As hélices voltaram a girar com força total. E o Augusta Westland decolou do quintal da Baranga Desquitada, levantando poeira e folhas secas, desaparecendo por cima dos telhados de Itajubá em direção a São Paulo. Cleonice desmaiou literalmente no meio da rua. Precisou ser carregada para dentro da mercearia do seu Antônio para se recuperar com um copo de água com açúcar. As outras fofoqueiras ficaram mudas. Pela primeira vez em anos, não tinham absolutamente nada a dizer. Nos dias seguintes, a história se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro, os jornais locais de Itajubá. Manchete: bilionário pousa helicóptero no quintal de divorciada e a leva embora. Depois, os jornais de Belo Horizonte. Amor de 40 anos. Bilionário reencontra paixão de juventude em cidade do interior de Minas. Depois, os jornais nacionais. A Baranga Desquitada e o bilionário. A história de amor que esperou 40 anos para acontecer. A repercussão foi viral. Programas de televisão queriam entrevistar Zilda. Revistas de fofoca queriam fotos exclusivas. Jornalistas apareciam em Itajubá perguntando detalhes da história. Zilda concedeu algumas entrevistas por vídeo, orientada pela assessoria de imprensa da construtora de Eduardo. Contou a história completa. O namoro secreto. A promessa quebrada. Os 40 anos de espera. O casamento que terminou em traição pública, o reencontro inesperado, e sempre fazia questão de dizer uma coisa ao final de cada entrevista. Dizia que beleza não se mede pelo rosto, beleza se mede pelo que você guarda no coração. Que ela tinha sido chamada de Baranga por uma cidade inteira durante anos, mas o homem que a conhecia de verdade sempre achou ela a mulher mais bonita do mundo. A cidade de Itajubá mudou completamente a forma como tratava Zilda Maria dos Santos. As mesmas pessoas que cochichavam Baranga Desquitada quando ela passava agora acenavam e sorriam. As mesmas comerciantes que faziam piadas nas costas dela agora queriam tirar fotos junto. Os mesmos vizinhos que nunca tinham oferecido um copo de água agora apareciam com presentes e convites para almoço. A hipocrisia era tão evidente que Zilda sentia enjoo às vezes, mas não guardava rancor. Não tinha energia para isso. A vida finalmente tinha dado certo depois de décadas de espera. Não ia desperdiçar essa fase sendo amarga. Zilda Maria dos Santos e Eduardo Monfort de Almeida se casaram 6 meses depois daquele sábado memorável de agosto de 2024. A cerimônia aconteceu em fevereiro de 2025, numa tarde de sábado ensolarada, na igreja de São Benedito, em Itajubá. A mesma igreja onde os pais de Zilda tinham se casado em 1962. A mesma igreja onde Zilda tinha sido batizada. A mesma igreja onde tinha rezado sozinha por 40 anos, esperando que Eduardo voltasse. Eduardo poderia ter organizado uma cerimônia milionária, um casamento de revista em um castelo na Europa, 300 convidados de renome, orquestra sinfônica, buffet de chefe estrelado, vestido de noiva desenhado por estilista parisiense. Mas Zilda disse que não queria nada disso. Queria uma cerimônia simples, na cidade dela, com as pessoas que conhecia, com comida caseira, com música de violão tocada por um vizinho que ela ouvia ensaiar desde criança. Eduardo respeitou absolutamente cada vontade dela. Foram 50 convidados. Os filhos de Zilda com as famílias. Alguns vizinhos antigos que sempre foram gentis com ela. A senhora idosa que morava do outro lado da rua e às vezes compartilhava bolos caseiros.
Alguns funcionários de confiança de Eduardo que tinham trabalhado com ele por décadas. Cleonice não foi convidada, nem Marlene, Dalva ou Neuza. As fofoqueiras que tinham feito a vida de Zilda um inferno não tiveram lugar na celebração do amor que tinha sobrevivido 40 anos de separação. João Carlos da Silva e Silvana Ribeiro também não foram convidados. O ex-marido, que tinha humilhado Zilda publicamente na feira, e a amante pela qual ele tinha trocado Zilda não tiveram espaço naquele momento de felicidade. A comida foi preparada por uma cozinheira de Itajubá que fazia festas caseiras há 30 anos. Arroz, feijão tropeiro, frango ao molho pardo, tutu à mineira, couve refogada, torresmo. A comida simples de Minas que Zilda adorava e que Eduardo tinha aprendido a amar nos meses de reencontro. O vestido de noiva foi comprado em uma loja do centro de Poços de Caldas. Simples, elegante, branco com rendas discretas, nada ostentador, nada exagerado. Exatamente o que Zilda sempre imaginou vestir se um dia casasse de novo. Depois do casamento, Zilda e Eduardo estabeleceram uma rotina que funcionava para os dois. Passavam a primeira quinzena de cada mês em São Paulo, no apartamento de cobertura de Eduardo, no Itaim Bibi. Zilda acompanhava ele em alguns eventos sociais, conhecia os amigos empresários, frequentava restaurantes e teatros que ela nunca tinha imaginado conhecer. A segunda quinzena passavam em Itajubá, na casa nova que Eduardo tinha construído ao lado da casinha de 2 cômodos onde Zilda morava antes. Uma casa simples, mas confortável, com quintal, varanda com vista para os morros e quarto espaçoso para os netos visitarem no Natal. Eduardo, aos 67 anos, começou a desacelerar os negócios. Delegou mais responsabilidades para os diretores da construtora. Passou a fazer reuniões por videoconferência em vez de viajar pelo país inteiro. Pela primeira vez em 40 anos de carreira, priorizou outra coisa além do trabalho. A mulher que ele amava desde os 16 anos. E fez algo que ninguém em Itajubá esperava. Doou R$1 milhão para reformar completamente a escola municipal Padre Antônio Vieira, a escola pública onde Zilda tinha estudado até a 4ª série antes de precisar abandonar os estudos para ajudar a mãe. Construiu um centro comunitário para idosos no bairro Santa Luzia, equipado com salas de atividades, consultórios para atendimento médico básico e um refeitório que servia almoço gratuito diariamente. O centro foi batizado de Centro de Convivência Conceição dos Santos, em homenagem à mãe de Zilda, e criou uma bolsa de estudos para jovens de baixa renda de Itajubá estudarem em faculdades particulares de Minas Gerais. A primeira turma teve 25 bolsistas, a segunda, 40. A cidade que tinha zombado de Zilda por anos passou a admirar ela. As mesmas pessoas que cochichavam baranga desquitada agora paravam para cumprimentar com respeito. As mesmas comerciantes que faziam piadas agora perguntavam sobre os projetos sociais. Os mesmos vizinhos que nunca ofereceram um copo de água agora mandavam convites para almoços e festas de família. A hipocrisia era evidente. Zilda sabia, Eduardo sabia. Mas escolheram não desperdiçar energia com ressentimento. Cleonice, Maria Ferreira, nunca mais abriu a boca para falar de Zilda. Dizem que ficou deprimida por meses depois do episódio do helicóptero. Dizem que a filha dela precisou levá-la para tratamento em Belo Horizonte. Dizem que nunca mais foi vista fofocando na esquina com as amigas. João Carlos da Silva e Silvana Ribeiro se separaram 2 anos depois da traição. Dizem que ele tentou voltar para Zilda, aparecendo na porta da casa nova que Eduardo tinha construído, pedindo perdão e dizendo que tinha cometido o maior erro da vida. Zilda fechou a porta na cara dele sem dizer uma única palavra. E Zilda, nas entrevistas que concedeu depois de virar celebridade local e nacional, sempre fazia questão de dizer a mesma coisa. Dizia que não guardava rancor de ninguém, que a vida tinha sido dura,
mas tinha valido a pena. Que cada humilhação tinha servido para fortalecer ela, que cada lágrima chorada, sozinha, tinha preparado ela para a alegria de reencontrar Eduardo. E dizia algo que todos os espectadores lembravam por semanas depois de ouvir. Dizia que às vezes a pessoa que te ama de verdade precisa de 40 anos para ter coragem de voltar. E que às vezes as pessoas que te chamam de baranga são as mesmas que nunca olharam para o próprio coração. E foi assim que uma divorciada de 56 anos, chamada de baranga por uma cidade inteira depois de ser publicamente humilhada e abandonada pelo marido, provou que o amor verdadeiro não olha para a aparência externa, que a paciência genuína pode durar décadas, que nunca é tarde demais para recomeçar e que às vezes o helicóptero de 20 milhões de reais pousa exatamente no quintal de quem menos esperam, porque beleza verdadeira mora no coração. Isilda sempre foi a mulher mais bonita que Eduardo conheceu.